que você faria por R$ 1 milhão? Essa é a pergunta que tem tirado o sono de muitas pessoas. Mas eu queria te fazer uma segunda pergunta. O esforço que você faria por R$ 1 milhão seria o mesmo por apenas R$ 1.000? E ainda complemento, você faria 1.000 vezes esse pequeno esforço para obter R$ 1.000, 1.000 vezes, para que você acumule um montante de R$ 1 milhão? Todos nós buscamos o sucesso de alguma forma. Todos nós temos pretensões, objetivos, sonhos. Todos nós nos dedicamos de alguma forma a fazer com que esses desejos, esses sonhos se tornem realidade em nossas vidas. Porém, o que podemos observar, na maioria das vezes, é um comportamento que chamamos de comportamento em manada, em que muitas pessoas seguem uma onda, seguem uma tendência, mas não necessariamente seguem os conceitos e os princípios que nós vamos tentar abordar aqui neste vídeo. O comportamento em manada é um fenômeno observado em diversas espécies, incluindo o ser humano, em que os indivíduos tendem a seguir um comportamento de um determinado grupo sem necessariamente avaliar a situação de forma independente. Ou seja, muitas das vezes este comportamento é enviesado por fatores psicossociais, como a pressão que aquele grupo exerce sobre a pessoa, a necessidade de pertencimento, o medo de ser excluído ou a busca por segurança. E o comportamento que nós estamos analisando aqui é o comportamento do imediatismo, de querer tudo para agora, tudo para já, tudo de uma vez só. E nos esquecemos que no meio de tudo isso existe um processo, a qual nós precisamos passá-lo, precisamos entendê-lo e compreendê-lo. Novamente eu te pergunto, o que você faria por R$ 1 milhão? Este esforço seria o mesmo que você faria para obter R$ 1.000, por exemplo? E este esforço de R$ 1.000 você seria capaz de fazê-lo 1.000 vezes para conseguir o seu objetivo? O que nós podemos observar hoje em dia na sociedade, no geral, como um todo, é que a busca pelo sucesso, a busca pela boa aparência, pela boa vida, tem se tornado um imediatismo. E este imediatismo, muitas das vezes, negligencia o processo de desenvolvimento, o processo de construção, o processo de evolução da sua mente, do seu corpo e do seu espírito. Esse imediatismo que nós vemos hoje em dia nas pessoas tem gerado sentimentos de frustração, sentimentos de desistência precoce. E isso tem causado danos às pessoas, danos à mente da pessoa. Ou seja, a pessoa tem medo de vencer, a pessoa tem medo de se dedicar mais um pouco, as pessoas têm medo de focar em algo para ter o seu sucesso que tanto deseja. Muitas das vezes, as pessoas têm medo até da recompensa que vão receber, porque acham que não merecem tudo aquilo, acham que não são dignas de algo tão grande. Mas eu estou aqui para te dizer que você merece sim algo grande, e que você merece sim realizar o seu sonho. Vamos retomar aqui, analisando que você tem um alvo, e este alvo ele pode ser dividido em pequenos pedaços, pequenos esforços, que você pode fazer todos os dias. Imagine agora que este alvo tem um valor, este alvo tem um local, este alvo tem um nome. Primeiramente, você deve ter em sua mente a força do pensamento para imaginar e para acreditar que este sonho, que este projeto seu existe e que cada pequeno esforço te levará mais próximo do seu objetivo. Veja bem, precisamos falar aqui também um pouco sobre o desenvolvimento da sua mente, o desenvolvimento da sua imaginação.
Veja, com a imaginação, o ser humano descobriu e dominou todas as forças da natureza nos últimos 50 anos, muito mais do que toda a história da raça humana. Nossa única limitação razoável está no desenvolvimento e no uso da nossa imaginação. A imaginação nada mais é do que pensamentos e processos dentro de sua mente que estão organizados de uma forma compreensiva. Sem essa ordem, um pensamento não tem valor nenhum. Mas perceba que os pensamentos são impulsos, e impulsos são energia que existe dentro da sua mente. Quando você começa o processo de adquirir dinheiro, por exemplo, usando impulsos de pensamentos, de desejo, você está recrutando para o seu serviço a mesma coisa que a natureza usou para criar a Terra, bem como toda a forma material do universo, incluindo o seu corpo e o seu cérebro, que operam esses impulsos de pensamentos. Mas aqui vai a grande dica para que aquilo que você deseja obter seja realizado e esteja principalmente nas suas prioridades. Aquilo que você almeja e deseja tem que valer a pena. Se você simplesmente ganhasse R$1 milhão, mas não passasse pelo processo, este R$1 milhão não teria o mesmo valor de R$1 milhão conseguido por intermédio de fazer 1000 vezes o esforço de ganhar R$1.000. Ou seja, o processo vai te lapidar. O processo vai transformar você e vai fazer que esta recompensa valha a pena. Tudo na sua vida deve ter um sentido. E simplesmente chegar a um objetivo sem o sentido de ter chegado lá não vai fazer este objetivo valer a pena. Para alcançar qualquer objetivo na vida, você deve primeiramente vencer o medo. E após vencer o medo, você não deve desistir, nunca desistir. Sempre estar com persistência, sempre com os olhos no seu alvo, tendo clareza daquilo que você quer. E para ter clareza, você precisa escrever a sua meta. Você tem que dar um nome para ela, você tem que dar um valor, você tem que dar uma data, você tem que chamar a sua meta pelo nome. Você tem que reprogramar a sua mente para o sucesso. Você tem que entender que você nasceu para ter sucesso e que você vai tê-lo. Se o ambiente que você está inserido hoje não te ajuda, ou seja, ele está te influenciando negativamente, como nós aprendemos no efeito da manada, você deve trocar o ambiente. Você não deve lutar contra o ambiente porque você vai perder tempo. Você deve mudar de ambiente, mudar os seus relacionamentos, porque as pessoas a qual você convive, você se torna a média delas. Você se torna um meio termo daquele ambiente a qual você está inserido. Por isso que você deve buscar leitura, você deve buscar assistir vídeos como estes que te inspiram. Você deve buscar ler artigos que te ajudem a elevar o seu nível de consciência, o seu nível de inteligência. Isso vai desbloquear a sua mente, isso vai desbloquear a sua crença. E aí sim, você vai estar um passo mais próximo dos seus objetivos. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima.